Mas tudo isso revela o tamanho do amor desse pai, não é? Esse cântico fala disso, essa história, a parábola do filho pródigo fala disso, né? Do amor desse pai. Amém? Amém, irmãos? Que muitas vezes a gente não consegue dimensionar a grandeza desse amor por nós. Amém? E às vezes a gente fica sofrendo, a gente por não compreender a dimensão desse amor, a gente não entende realmente quem nós somos. Amém? Quanto nós valemos diante desse Deus, diante desse Pai. Amém? Então é maravilhoso esse amor, que esse amor possa resplandecer aqui nessa noite, através da palavra do Senhor. Amém? Dando sequência às mensagens sobre o que Jesus é, não é? Em especial de Natal. Semana passada a pastora Paula ministrou que Jesus é a porta. Amém? Uma palavra maravilhosa, poderosa. E hoje nós vamos falar que Jesus é a luz do mundo. Amém? Jesus é a luz do mundo. Amém? É a luz do mundo, e não somente deste mundo aqui, dessa terra, mas é a luz de toda a criação, de todos os mundos, céu, terra e debaixo da terra. Ele é a luz do mundo. Amém? Que ilumina todos. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Abre comigo a tua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Aleluias. Diz assim: Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Amém? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Não é qualquer coisa que Jesus estava falando. Amém? Jesus não estava se engrandecendo, Jesus queria revelar essa verdade. Amém? Eu sou a luz do mundo. Amém? Parece até que pode soar como, não é, Jesus querendo se engrandecer, se autopromover, mas na verdade Jesus estava querendo declarar essa grande verdade. Amém? Jesus veio para revelar toda a verdade. Ele mesmo diz, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então esse tema é muito maravilhoso, esse tema é muito poderoso. Falar sobre a luz do mundo, falar que Jesus é a luz deste mundo. Amém? Então, ele está dizendo isso: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Amém, irmãos? Ele é a luz do mundo, e nós precisamos desejar andar nessa luz. Amém? Para que a gente possa se desviar das trevas. Amém, irmãos? Isso é uma escolha. Andar na luz é uma escolha que a gente tem que fazer, não é? E quando a gente segue Jesus, quando a gente entende que Ele realmente que Ele é o autor e consumador da nossa fé, a gente não vai andar em trevas, mas as trevas vão ser dissipadas na nossa vida. Amém? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? E nós vamos ver nessa noite que essas duas palavras se misturam e se confundem: luz e vida. Amém? Luz e vida, que tem uma ligação muito interessante e poderosa. Abre comigo agora, volta um pouquinho agora em João capítulo 1, nesse mesmo livro. João 1, a partir do primeiro versículo. Diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? No princípio era o Verbo. Amém? Era uma pessoa, era o Verbo de Deus, não é? E ele estava com Deus, e ele era Deus. E isso mostra, revela que a Trindade, não é? E que Jesus é o Deus Filho. Amém? Que existe uma Trindade, que existe, não é, uma família no céu. E Jesus então é o Verbo de Deus, e ele também é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Amém? Só até aqui por enquanto. Aleluias. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Amém? Lá em Gênesis diz, não é, que Deus disse: haja luz. Quando Deus estava criando, não é, o universo, ele disse: haja luz. Amém? E aqui diz que Jesus, tudo que foi criado por ele, por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então o próprio Jesus é quem disse: haja luz. Porque ele, e aí é da onde vem essa verdade, que ele realmente é a luz do mundo. Ele deu início a tudo. Amém, irmãos? Ele deu início à vida. E aqui a gente começa a entender que luz e vida é uma coisa só. Quando Deus está dizendo haja luz, ele está dizendo haja vida. Amém? Que haja vida. Amém? Ele é a luz do mundo. Ele é a geração de toda a vida deste mundo, de toda a criação. Ele é o Criador de tudo. Deus deu a Jesus toda essa honra de criar tudo, não é? Tudo foi feito por ele e para ele. Aleluias. Amém. Então a gente começa a entender, não é? Que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém, irmãos? Onde a luz é a expressão da vida de Deus. Amém? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, não é? Onde está a vida de Deus, tem luz. Amém? Amém? Uma coisa está relacionada à outra, não é? Onde tem a vida de Deus, tem luz. Então, a luz é a expressão da vida de Deus. Onde a vida de Deus chega, ela a tudo ilumina. Amém? Deus é luz. E a expressão luz tem a ver com a presença da vida de Deus. Amém? A luz é a evidência da presença de Deus. Amém? Se uma pessoa tem a vida de Deus, se uma pessoa tem recebido vida de Deus, essa pessoa está na luz. Essa pessoa, ela foi tirada das trevas. Amém? Então, Jesus é tudo isso, não é? Ele que nos dá a vida. Amém? Nele estava a vida, ele é toda a fonte de vida, e a vida é a luz dos homens. Irmãos, nós não podemos viver longe dessa vida. Nós não podemos viver separado dessa vida. Viver separado dessa vida de Deus é viver em trevas. Só existe dois mundos, né? O mundo da luz
e o mundo das trevas. Se a gente está com Deus, nós estamos na luz. Se nós estamos separados de Deus, nós estamos nas trevas. Por isso nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender para poder escolher. Agora abre comigo no livro de Isaías, no Velho Testamento, depois dos Salmos, Provérbios, Isaías capítulo 9. Diz assim, aqui era uma profecia, não é? A respeito de Jesus, falando do que aconteceria, não é? Nos dias em que Jesus viesse ao mundo. Então Isaías tem essa revelação e ele escreve: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amém. Amém, irmãos? Amém. Assim como quando Deus criou o mundo, Deus teve que dizer de novo, haja luz, não é? Porque quando o pecado entrou na humanidade, Ele trouxe novamente as trevas, e com isso a morte. E agora Jesus vem para dizer, para recriar novamente a vida, para resgatar novamente a vida, para dizer para a morte, haja luz, para dizer no lugar onde há morte, que haja novamente vida. Amém? É isso que Isaías está dizendo. Um povo, não é, que andava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Amém? Amém, irmãos? Então você entende a associação de quem está nas trevas, está na morte, que está vivendo na sombra da morte? Viver longe dessa luz é viver, é caminhar para a morte. Você perdeu a vida, porque a vida está nele. Se você decide andar longe dele, você está na sombra da morte. Amém? As trevas, na verdade, é a ausência da vida de Deus. Não é só a ausência da luz, é a ausência da vida de Deus. Amém? Então esse povo, no caso nós, toda a humanidade, né, ficou debaixo dessas trevas. E aqui diz, um povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Amém? Mas Jesus, ele não era fluorescente. Jesus não era assim resplandecente, não tinha uma luz visível. Que luz foi essa que essas pessoas viram em Jesus? Não é? Ele não era resplandecente, não era esta luz, dessa luz que Isaías estava falando. A luz que as pessoas viram em Jesus foi exatamente essa vida. Eram as palavras que ele comunicava. Amém, irmãos? As palavras que Jesus comunicou àquelas pessoas, ela comunicava vida. As pessoas, quando entendem aquela verdade, elas veem que aquilo é a luz. Elas enxergam que o que elas estavam vivendo não era luz, que elas não tinham vida. E quando elas ouvem aquilo da boca de Jesus, elas dizem: isso é que é vida, essa é a vida de Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Amém, irmãos? E aí você enxerga que você está em trevas. Você enxerga que você estava morto e não sabia. Amém? Então foi isso que eles viram em Jesus. As palavras que ele dizia, que ele comunicava, comunicava essa vida. Amém? Comunicava essa luz. Jesus mesmo diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Amém?
Amém? Quando Jesus começa a dizer e anunciar que o reino de Deus é chegado, as pessoas começam a entender e a compreender. Aquelas pessoas que estavam em trevas começam a ver essa luz saindo através da vida de Jesus, da boca dele, das suas palavras. E elas começam a ver, não é, que elas estavam em densas trevas. Amém? Então elas começam a se maravilhar com aquilo. Amém, irmãos? As pessoas começam a desejar aquela luz, não é? As palavras que Jesus libera, que Ele comunica vida, são palavras de vida eterna. Amém? Pedro diz para Jesus, quando alguns discípulos começam a deixá-lo, porque eles dizem, essa palavra é muito dura, não é? Alguns discípulos, não os apóstolos, mas aí Jesus diz, se vocês quiserem, vocês podem ir também. E aí Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. As palavras que o Senhor diz, que o Senhor comunica para nós, elas comunicam vida eterna para nós. Amém, irmãos? Então nós também temos que entender que assim como aquele povo que Isaías descreve, nós também estávamos em trevas. Amém? E todo dia as trevas querem tomar lugar na nossa vida. Não é que a gente estava um dia, é que na verdade todos os dias nós temos uma luta entre a luz e as trevas. Entre luz e trevas. Todo dia é uma batalha que se trava na nossa vida entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Amém, irmãos? Amém? Mas Deus diz, escolhe pois a vida. Amém, irmãos? Deus quer que a gente escolha a vida. Amém? Esse é o amor de Deus por nós. Então, desde Adão até hoje, até os nossos dias, Deus está tentando comunicar isso para nós. Deus está tentando comunicar esse amor por nós. Deus está tentando comunicar essa vida para nós, mas muitas vezes a gente não entende, ou a gente não escolhe a morte. João 3,19 diz assim: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, não é? Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Amém? Amém, irmãos? Então esse é o problema. Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Amém, irmãos? Então é assim. Quanto mais a gente deixa as trevas terem lugar na nossa vida, mais a gente aborrece a luz. Amém? Quanto mais a gente deixa a maldade entrar na nossa vida, mais a gente aborrece a luz, que é o mesmo que dizer que a gente rejeita a Deus. A gente rejeita o amor de Deus. Amém, irmãos? É duro entender isso, né? Como é que alguém pode escolher o pior? Como que alguém pode escolher as trevas do que a luz? Como que alguém pode escolher a morte do que a vida? Mas essa é uma luta que nós temos entre carne e espírito, porque a carne milita contra o espírito. A nossa carne, a nossa velha natureza, ela se inclina para o mal, ela se inclina para a maldade, para os prazeres da carne. Por isso que muitas vezes pela carne nós não conseguimos discernir as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus. Amém? A palavra diz isso, que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Não tenta entender as coisas de Deus com a sua carne.
Não tenta entender as coisas de Deus com a sua emoção, com a sua razão, com o seu racional. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Amém, irmãos? Quando Isaías diz que aquele povo que estava em trevas viu uma grande luz, é porque eles se abriram, o entendimento deles se abriram para aquela grande luz. E muitas vezes nós precisamos vencer a nossa própria carne para alcançar esse entendimento, para dizer: Deus estava nisso e eu não sabia. Realmente eu estava em trevas e eu não sabia. Quantas vezes, né, a gente anda por um caminho errado tantos anos e só depois de muita dor, muito sofrimento que a gente entende, que os nossos olhos se abrem e a gente diz: olha, Deus estava me falando e eu não percebi. Como eu estava errado e eu não percebia. Quanto o meu coração era duro e eu não via isso. Quanta maldade tinha no meu coração. Amém, irmãos? Então, nós temos essa luta constante. E muitas vezes a gente resiste à vida de Deus. Amém? Muitas vezes a gente resiste porque a gente não tem entendimento. Abre comigo agora em Efésios, capítulo 4. Vamos ler a partir do 17. O título desse texto diz: Vivendo como filhos da luz. Amém? Diz assim: Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento. Em algumas traduções diz entenebrecidos, não é? Com seu entendimento totalmente obscurecido. E preste atenção agora: separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Amém, irmãos? Amém? Como é que a gente pode resistir uma coisa que é tão boa? Como é que a gente pode resistir o amor que Deus tem para nos dar? Como é que a gente pode resistir isso? E aqui Paulo diz que é por causa da falta de entendimento nossa e por causa da dureza do nosso coração. Amém, irmãos? É por isso que a gente resiste uma coisa que é tão boa, por causa da falta de entendimento nossa. É porque as trevas cegaram os nossos olhos, cegaram o nosso entendimento, e a gente não consegue ver isso. O caminho que Deus está propondo para nós, um caminho de vida, mas a gente escolhe o caminho de morte. Amém? Como o Moisés cantou aqui, aquele filho que diz: eu quero a minha parte, dá a minha parte, eu quero curtir a minha vida, eu quero gastar do jeito que eu quiser, eu quero controlar a minha vida. E aí ele vai e gasta e consome toda a sua riqueza de forma dissoluta, de forma errada, de uma forma louca. E aí quando ele cai em si, ele diz: eu pequei contra o céu e contra o meu pai, eu pequei contra Deus e contra o meu pai, não é? Aí ele se arrepende e diz que ele quer voltar novamente para a casa do pai. E às vezes nós somos assim, não é? Nós também endurecemos o nosso coração e ficamos separados de Deus por causa disso, separados da vida de Deus. Amém? Amém. Estar em trevas é estar sem entendimento. Amém? Quando a gente não entende as coisas, não é? Quando aquilo está oculto aos nossos olhos,
Mas Deus, que é a luz desse mundo, Ele quer iluminar os nossos corações. Amém? Deus quer iluminar as nossas vidas, e é preciso que a gente entenda isso. Não é como aquele povo que viu em Jesus uma grande luz, não é? Um povo que estava em trevas viu uma grande luz. Certamente aquele povo estava debaixo de muito sofrimento, porque tem uma coisa que faz o ser humano, que faz os olhos do ser humano se abrirem, é o sofrimento, são as lutas, são as frustrações, são as nossas dores, e por isso que muitas vezes Deus permite o sofrimento nas nossas vidas, para que os nossos olhos se abram, para que a gente possa cair em si, para que a gente possa reconhecer os nossos pecados. Mas isso não é a dureza de Deus, é a nossa dureza. Isso na verdade é o amor, é a misericórdia de Deus, para que a gente se humilhe, para que a gente reconheça, não é? Que nós não podemos viver sem essa vida que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Todos os nossos problemas é viver separado desta vida que Deus tem para nós. Amém? Todo problema do ser humano, todo problema da humanidade é viver separado da vida de Deus. Amém? Se fosse resumir toda a história, era isso. Todo problema, toda encrenca da humanidade é que o homem quer viver, não é? A vida, ele quer escolher como ele vai viver a sua vida. Amém? Como o filho pródigo, é a história que Deus, o próprio Deus, escolheu uma parábola para simplificar, para sintetizar toda a encrenca do homem, toda a encrenca da humanidade. A gente diz assim: não, deixa que eu vou tocar minha vida, eu decido quem eu vou perdoar, eu decido quem eu vou amar, eu decido quem eu vou respeitar, eu quero fazer a minha própria vontade. E aí que está todo o problema da humanidade. Amém, irmãos? É nessa escolha, quando a gente tem que fazer esta escolha, quando entre a luz e as trevas, a gente escolhe as trevas. Quando entre a vida e a morte, a gente escolhe a morte. Amém? Mas longe dessa vida não tem paz. Amém, irmãos? A palavra diz assim: quem se endureceu contra ele teve paz. Quem é que se endurece contra Deus e tem paz? Quem é que se endurece contra, não é, os ensinamentos que Deus dá para a gente? Quando Ele diz perdoa e o homem se endurece, olha quanto sofrimento, quanta perturbação o homem traz sobre a sua vida, por falta de entendimento, porque endurece o coração, porque resiste à vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, não tem paz longe dessa vida, não tem paz quando nós queremos nos endurecer contra Deus. Amém? Não tem alegria verdadeira, não tem alegria permanente. Amém? Não tem alegria verdadeira e permanente longe dessa vida. Não tem. Amém, irmãos? Acho que é em Provérbios que diz que há caminhos que para o homem parecem bons. Tem caminhos que parecem bons, não é? Não tem caminho que parece bom para o homem. Ah, esse caminho é bom, esse caminho é vantajoso, vou largar tudo. Tem gente que larga o casamento porque escolhe o caminho bom, acha que o caminho é bom, mas a palavra diz que o final deles são caminhos de morte. Muitas vezes a gente acha que aquilo é bom. Eu vou me endurecer com isso, eu não vou perdoar aquela pessoa, não vou falar mais com aquela pessoa, não falo mais com meu pai, não falo com a minha mãe, não falo com aquele irmão. A gente acha que é bom. Não vou mais ser tonto, não vou mais ser pisado, não é? A gente
a gente decide se autoproteger. Não, ninguém mais pisa em mim, ninguém mais me humilha, e aí por isso você se isola, você se endurece, você não perdoa, você está resistindo a Deus, você está se endurecendo contra Deus, você está escolhendo viver separado dessa vida de Deus. Você não vai ter paz, você não vai ter alegria, você não vai ter uma verdadeira alegria, porque não tem alegria longe dessa vida. Amém, irmãos? E Ele diz: eu sou a luz do mundo. Amém? Amém. Quando nós amamos essa luz, nós vamos viver perto dela e vamos ter vida em abundância. Amém? Não foi Jesus que diz isso? Não é? A luz veio para o mundo, mas o mundo rejeitou a luz, porque amou mais as trevas. Então, meu irmão, a gente tem que amar a luz. Se a gente amar essa luz, a gente vai querer ficar perto dela, e nós vamos ter uma vida abundante. Amém? Então isso fala de nos livrarmos das nossas trevas. Amém? Vamos abrir em João, que é uma palavra muito forte. Primeiro a João, antes de Apocalipse, vai até o penúltimo livro da Bíblia. 1 João 3,14. Amém. 1 João 3,14. Eu não tinha anotado aqui. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Amém? Amém, irmãos? A mesma palavra que diz que Jesus é a luz do mundo, também diz que Deus é amor. Amém? E aqui João está dizendo, João que é especialista em amor, João que entendeu perfeitamente o amor de Deus, ele diz assim: olha, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos as pessoas, porque o amor de Deus está em nós, e quem tem o amor de Deus passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Quando você decide não amar as pessoas, a morte permanece sobre a sua vida. Você não tem vida verdadeiramente. Amém? Então nós precisamos entender isso. Amém? Por isso que Ele é a luz do mundo, por isso que a vida a vida do homem estava nisso, não é? Em amar, em receber esse amor. Amém? Quem não ama permanece na morte. Quando a gente decide alimentar a mágoa, a ofensa, não é? A vingança, nós estamos resistindo, rejeitando o amor de Deus, e estamos escolhendo permanecer na morte. Amém, irmãos? Amém? Então nós não temos como escolher isso. Amém? Se a gente quer realmente ter a vida de Deus, nós precisamos amar o nosso irmão, nós precisamos amar uns aos outros. Amém? Isso é andar na luz, não é? É assim que a gente tem vida. Amém, irmãos? Porque a luz é ter vida, é a vida de Deus. E se você quer ter luz na sua vida, ame as pessoas, ame os seus irmãos, ame as pessoas. Não escolha quem você vai amar, deixa Deus dirigir a tua vida e Ele dizer para você quem você vai amar. Amém? Porque aí você vai ter vida. Passa da morte para a vida. Amém? Então é disso que essa palavra fala. Amém, irmãos? Jesus é a luz do mundo, e Ele quer iluminar os nossos corações, e Ele quer comunicar essa luz para nós. Amém?
mas nós não podemos escolher as trevas, nós não podemos amar mais as trevas do que a luz. Amém, irmãos? Não podemos ficar, não querer a luz porque as nossas obras são más, porque a palavra disse isso. Os homens amaram mais a luz, as trevas. Eles não quiseram a luz, eles rejeitaram a luz porque as suas obras eram más. Não, eu tenho muita maldade, eu tenho muita mágoa, e eu não posso me aproximar de Deus porque eu não sou digno, eu tenho muita maldade. Mas é para isso que Deus veio a esse mundo, para dar vida novamente para os homens. Amém, irmãos? Para onde tem morte, Ele quer trazer vida. Amém? Se tem lugar de morte na tua vida, se tem lugar que não tem amor, se tem lugar que não tem paz na tua vida, Deus quer entrar. Amém? Deus quer entrar com vida, Ele quer iluminar esses lugares na tua vida. Amém? É por isso que Ele é a luz do mundo. E a palavra diz assim, que as trevas não prevalecem contra a luz. Amém, irmãos? Existe uma luta espiritual. São dois poderes, luz e trevas. Quando a palavra diz que Jesus, que as trevas não prevalecem contra a luz, está mostrando que as trevas também têm poder. Amém? Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você que nós temos que entender essa luta, que é uma batalha que nós temos que lutar, mas que nós temos que ficar do lado da luz, porque as trevas não prevalecem contra a luz. Amém? Amém, irmãos? Mas muitas vezes, a gente vê isso, muitas vezes, nas pessoas, muitas vezes nas pessoas que não perdoam, e começam a alimentar essa mágoa, essa ofensa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava passando exatamente por isso, a falta de perdão, e ela começou a ficar perturbada, e aí as trevas começaram a prevalecer na vida dela. Ela queria vingança, ela queria fazer justiça com as próprias mãos, e então a gente começa a entrar no território do inimigo. Amém? E essa força das trevas começam a dominar a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Começam a guiar a nossa vida, começam a cegar os nossos olhos. Mas quando a gente vem para a luz, a gente enxerga todas essas trevas que estão em nós. Amém, irmãos? Quanto mais a gente se aproxima dessa luz, mais a gente enxerga as nossas trevas, e mais a gente quer se livrar delas. Mas quem está nas trevas e não tem luz nenhuma, não está vendo nenhuma luz, ela acha que está tudo certo, está tudo bem. Estou desprezando as pessoas, mas e daí? Nada aqui dentro me condena. Amém? Você tem uma sensação falsa de paz. Tem gente que fala assim, eu estou com a minha consciência tranquila. Não é que você está com a consciência tranquila, é que não tem luz na tua vida para confrontar suas trevas. Amém? Amém, irmãos? A gente está tranquilo até que vem uma luz e confronta as nossas trevas. Porque muitas vezes é assim que a luz vem na nossa vida. Muitas vezes ela vem para nos confrontar, para quebrar a dureza do nosso coração, e aí as escamas caem dos nossos olhos. Amém? Então, Jesus é a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Amém? Escolha a luz desse mundo. Amém? Escolhas a luz desse mundo. E a palavra diz, e Jesus depois ele diz para nós: vós sois a luz do mundo.
Primeiro ele diz, eu sou a luz do mundo. E depois ele diz, vós sois a luz do mundo, porque agora vocês têm a minha luz. Amém, irmãos? Quando a gente escolhe andar com Ele, nós também nos tornamos luz para esse mundo. Amém? Quando a gente começa a seguir Jesus, que é a luz do mundo, a gente também começa a resplandecer dessa mesma luz para as pessoas. Amém? Então, depois Jesus passa essa incumbência, mas essa é uma outra ministração, que Ele vai dizer, vai chamar a gente para a responsabilidade. Agora, vós sois a luz deste mundo. Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Amém? Porque se nós somos filhos de Deus, e se Ele é a luz do mundo, o que nós vamos ser? Nós vamos ser luz também. Se Deus é a luz que ilumina todos, e se nós somos filhos dele, nós vamos ser o quê? Filhos da luz. Amém? A palavra diz que nós somos filhos da luz, e que nós também precisamos resplandecer no meio das trevas. Amém, irmãos? Então, recebe essa palavra. Não tem luz mais forte do que essa. Não tem trevas que possam resistir a essa luz. Sabe, não tem nada nesse mundo, nessa vida, que possa resistir ao amor de Deus. Não tem dureza que possa resistir a uma demonstração legítima deste amor. Essa é a linguagem universal. Qualquer lugar do mundo que você for e comunicar esse amor, as pessoas vão ver essa luz. Era isso que as pessoas viram em Jesus. Elas viram esse amor e elas ficaram encantadas. E elas viram luz nisso. E elas enxergaram todas as suas trevas, meu irmão. Onde o amor de Deus chega, Ele ilumina tudo. Onde o amor de Deus chega, Ele dissipa as trevas. Amém? Porque Ele traz perdão, Ele traz misericórdia, Ele traz compaixão, e Ele transforma as coisas. Amém? Então, é para isso que Ele veio. Amém? A luz veio ao mundo, e ela continua nesse mundo. Jesus continua se revelando, se manifestando, Ele continua sendo a luz do mundo. Ele não disse, quando Ele subiu, Ele não disse, já não vou mais ser a luz do mundo. Ele continua sendo a luz para o mundo. Amém? E nós precisamos desejar isso. Amém? Nós precisamos desejar essa luz. Amém? Quanto mais nós estamos nessa luz, mais a gente enxerga, mais a gente discerne as coisas. Amém? Você vai discernir o bem e o mal. Você não vai mais ser confundido. Quem anda na luz não tropeça, diz a palavra. Amém, irmãos? Quem tá nas trevas não sabe naquilo que tropeça. Mas quando a gente está na luz, a gente sabe exatamente o que está diante de nós. Nós vamos saber exatamente o que está fazendo a gente tropeçar. Então, meu irmão, meu conselho para você nessa noite: não ande nas trevas, ande na luz. Não encubra os seus pecados. Não encubra os seus pecados. Pecado tem que ser confessado, tem que ser trazido para a luz, tem que trazer para o lugar de arrependimento. Amém, irmãos? Enquanto o nosso pecado está nas trevas, está escondido, Satanás tem poder sobre ele. Mas quando nós confessamos diante de Deus, nós trazemos para a luz, e tem a intervenção de Deus, e Deus começa a iluminar o nosso entendimento, e Deus começa a dissipar todas as trevas. Amém? Enquanto o nosso pecado está escondido, nós estamos algemados, nós estamos presos a Ele. Mas quando a gente confessa diante de Deus, diante da luz, não é? Deus quebra essas algemas, e a gente fica livre. A gente não fica mais escravo do pecado. Amém? É isso que essa luz vem trazer.
vem quebrar a escravidão na nossa vida. Amém? Ela vem quebrar essa escravidão, porque quem peca, quem comete pecado é escravo do pecado, diz a palavra de Deus. Mas quem está livre para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.